Olá, boa tarde. Os consumidores de laticínios têm pagado caro pelos produtos derivados do leite, mesmo com a queda no preço da matéria-prima. A diferença entre a movimentação do preço do leite, a do queijo e outros derivados no último ano tem deixado pessoas intrigadas. Enquanto o preço do leite caiu entre 2023 e 2024, o queridinho dos mineiros não para de ficar mais caro nas prateleiras dos mercados. Quando a gente enxerga nesse movimento atual de valorização dos derivados lácteos, a gente tem dois pontos principais. O primeiro deles é esse estímulo de consumo. Ano passado, o consumo de lácteos no Brasil reagiu bastante, né? A gente chegou aí a ter uma disponibilidade interna de mais de 180 litros por habitante ano, algo que a gente não crescia há mais de 5 anos. Listado desde março como alimento da nova cesta básica em decreto publicado pelo governo federal, o queijo pode ficar isento de impostos ainda em 2024. Medidas como essas são apontadas como as principais soluções para reduzir o preço dos derivados em Minas e em todo o país. Nós tivemos em 2022 uma alta muito grande do preço ao produtor em função da subida dos custos de produção que fez muita gente sair da atividade, e quando chegou ao longo de 2023, comparativamente o produtor ele teve aquela euforia de 2022 e com essa queda no segundo semestre de 2023 que se deu muito em função do alto nível de importação que o país começou a fazer de leite em pó, principalmente da Argentina e do Uruguai. Então, atualmente houve algumas políticas de nível federal e estadual para diminuir essa importação e que já vem, ainda esse ano de 2024, importamos mais do que se for comparar com o primeiro trimestre de 2023, mas vem numa queda. Assim. Aqui na capital mineira, muitas famílias consideram queijos, entre outros laticínios, itens essenciais na mesa. Ainda assim, com a alta nos preços, ele às vezes é deixado de lado para não apertar as contas. Ficou aquela coisa assim, daqui a pouco eu vou lá, entendeu? Aí depois você deixa o queijo para lá. Eu não chego a comprar muito, mas assim, eu percebi o aumento mesmo. Então, assim, eu tô achando que tá bem caro mesmo. Realmente tem aumentado, não costumo comprar com frequência, mas tem aumentado sim em relação aos últimos anos, tem, né? Devido ao aumento de vários produtos, vários insumos, mas a gente aperta aqui e ali, mas a gente continua consumindo. Não pode parar o queijinho, pãozinho de queijo, né? Não pode parar, não. O valor subiu bastante, mas não deixo de comprar, não. Eu gosto muito de queijo, o queijo no café da manhã é o ideal. O Vicariato Episcopal para a Ação Social, Política e Ambiental da Arquidiocese de Belo Horizonte vai realizar um debate com os candidatos à Prefeitura da capital. O evento será amanhã, às 7 horas da noite, no Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia, Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. A Igreja Católica respeita a liberdade dos cidadãos na definição do voto e, por isso, não indica partidos ou políticos, mas defende o voto consciente, pois, conforme bem ensina o Papa Francisco, a política deve ser uma das mais nobres expressões de caridade. A Igreja da Boa Viagem fica na Rua Sergipe, número 175, e você é convidado a participar. Amanhã é celebrado o dia do Beato Padre Eustáquio, missionário da saúde e da paz. O Santuário Arquidiocesano da Saúde e da Paz, da Igreja de Padre Eustáquio, está com uma programação especial para esta data. Vamos conferir esta programação, é muito fácil, é só você acessar o site da Arquidiocese de Belo Horizonte e aí você entra lá, logo tem uma aba logo na entrada e aí você clica lá no Padre Eustáquio, tem toda a programação. Amanhã serão 10 missas para celebrar o dia de Padre Eustáquio, sendo que a missa das 5 horas da tarde ela é seguida por uma procissão e você é convidado a participar deste momento de fé. O IBGE divulgou que a população brasileira divulgou a população estimada brasileira de 218.583.750 habitantes. Os dados são referentes a 1º de julho de 2024. Com quase 46 milhões de habitantes, o estado de São Paulo continua sendo o maior do país em número de moradores. Minas Gerais é o segundo, com 21.322.691 pessoas. Projeções do IBGE mostram que a população brasileira deve começar a diminuir em 2042. Até lá, o órgão espera que o número de habitantes cresça até o pico de 220 milhões em 2041. O movimento de queda tende a se intensificar nas décadas seguintes, levando a população
a menos de 200 milhões de pessoas em 2070. A Academia Mineira de Letras elegeu um novo integrante, o economista, professor e ex-ministro Paulo Roberto Haddad. Natural de Oliveira, Haddad ocupará a cadeira de número 20, fundada por Franklin de Almeida Magalhães e que tem como patrono Arthur Lobo. A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para tempo seco que vai até às 6 horas da tarde da próxima quarta-feira, dia 4 de setembro. Hoje, os índices de umidade relativa do ar ficam em torno de 15% no decorrer da tarde na capital mineira. Em Minas Gerais, as temperaturas devem subir gradualmente com o enfraquecimento da massa de ar frio. Confira a previsão para algumas cidades do estado. Em Belo Horizonte, nesta quinta-feira, a tarde será de sol sem nuvens, não há chance de chuva. A temperatura mínima foi de 12 graus e a máxima pode chegar a 25. A umidade relativa do ar varia entre 37% e 84%. Em Sabará, na região metropolitana, a tarde também será de sol, sem nuvens no céu e sem probabilidade de chuva. A temperatura mínima foi de 13 graus e a máxima pode chegar a 26. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 85%. Em Brasilândia de Minas, na região noroeste do estado, o tempo fica quente. A temperatura mínima foi de 20 graus e a máxima pode chegar a 36. A tarde será de sol, sem nuvens no céu. Durante a noite, o tempo continua aberto. A umidade relativa do ar varia entre 33% e 68%. O Serasa lançou uma campanha que pessoas com dívidas possam quitá-las com desconto. 11 milhões de dívidas podem ser quitadas por até R$ 100 em Minas. Cerca de 700 empresas, entre estabelecimentos de varejo, telefonia, bancos e universidades, vão oferecer descontos de até 90%. Todas as negociações disponíveis podem ser efetivadas pelo aplicativo ou pelo site do Serasa. Ao todo, são mais de 44 milhões de ofertas disponíveis para os consumidores mineiros. O valor médio da dívida dos inadimplentes no estado é de R$ 5.183. A Organização Mundial da Saúde classificou a Mpox como uma emergência global. A preocupação é que surja uma nova pandemia por causa da doença. O infectologista Sidney Rodrigues vai nos esclarecer sobre este assunto. Boa tarde, Sidney. Devemos nos preocupar com esse risco de uma nova pandemia? Olá, boa tarde. Uma satisfação estar aqui com vocês. Então, há 15 dias, a Organização Mundial de Saúde, ela emitiu esse alerta. Então, é um alerta, não é um alarme, no sentido de que os países, através dos ministérios da saúde, com a contribuição da Organização Mundial de Saúde, passem a estar atentos, a estarem acompanhando os possíveis casos relacionados à Mpox. Tá? Então, não é um aviso de que a gente está vivenciando uma nova epidemia, mas sim um aviso para que nós acompanhemos os casos e que a gente tome medidas colaborando entre os países e a OMS para evitar que a gente tenha uma nova epidemia como a gente teve em 2022. E, Sidney, como que o Mpox ele é transmitido, né? O que causa essa doença? Então, é um vírus que ele é de transmissão entre pessoas. Tá? Anteriormente tinha um nome que era utilizado como varíola do macaco e esse nome foi modificado. Por quê? Na epidemia de 2022 e na epidemia atual que está sendo registrada em 2024, não existe transmissão nenhuma associada aos macacos. Tá? Geneticamente tem uma história aí de que esse vírus se origina daí, mas a transmissão é totalmente entre seres humanos. Essa transmissão ocorre pela proximidade entre as pessoas, pelo contato íntimo, pelo contato respiratório e pelo contato com objetos com o vírus utilizados pelas pessoas. Por exemplo, lençol, roupa de cama, talheres. Então, essa é a via principal de transmissão. Pelo contato direto, pelo contato sexual, abraços, beijos, pelo contato respiratório e pelo contato com objetos utilizados pelas pessoas. E quais são os sintomas causados pela doença?
Bem, os sintomas, a pessoa pode apresentar sinais bastante inespecíficos, que podem ser de outras doenças, como febre, canseira, mal-estar, presença de ínguas, né? Mas a mpox, ela tem como uma característica importante a presença de lesões em pele. Essas lesões podem ser vesículas, né? Bolhas grandes, volumosas, que podem se apresentar no rosto, que podem se apresentar nas mãos, podem se apresentar na região genital e elas podem ficar localizadas na parte do corpo que teve contato com as secreções, teve contato com o vírus, mas ela também pode se disseminar pelo restante do corpo. E Sidney, a mpox é tão letal quanto a Covid? Não, são duas doenças diferentes, as duas são causadas por vírus, são doenças diferentes, né? A Covid, a gente demorou um tempo para perceber, por ser uma doença bastante nova, que a transmissão principal da Covid era por via respiratória. No caso da Covid, a gente teve uma resposta fantástica do mundo. As vacinas foram desenvolvidas em um tempo recorde, e a mpox, ela tem uma letalidade, uma capacidade de matar muito menor que a da Covid. Apesar de que agora, nesse momento, e por isso que esse alerta foi emitido pela OMS, tem um subtipo chamado clado B1, que está acontecendo principalmente na República do Congo, né? E esse ano causou 14 mil casos até agora, com 450 mortes. Então, e essas mortes foram percebidas muito frequente em crianças. Então, o alerta é no sentido de que todos os países observem se aparecerem pessoas com sintomas parecidos e, no caso da mpox, é muito importante que as pessoas cumpram o período de isolamento. Tá certo, Sidney. Muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde para você. Obrigado, uma satisfação. Até logo. No fim do ano passado, foi aprovada a lei que regulamentou sites de apostas e cassinos online no Brasil. Essas plataformas têm crescido exponencialmente. Para saber quais são os direitos do consumidor nesse mercado, eu converso com a advogada Luana Mendes, especialista em games. Boa tarde, Luana, bem-vinda. Jogos online são legalizados? Os jogos online, sim. Essas plataformas, né, são consideradas como um ambiente lúdico no qual o jogador, o usuário do jogo, é considerado para fins legais como um consumidor perante a empresa ou empresas responsáveis pela colocação do jogo no mercado, ainda que esse jogo seja disponibilizado de forma gratuita. Não necessariamente plataformas de cassino, mas estamos falando aqui também daqueles ambientes lúdicos onde o jogador entra para se divertir. Dessa forma, o jogador ele faz jus a todos os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, como direito à informação precisa sobre o produto ou serviço que ele está acessando, direito de arrependimento dentro das regras estabelecidas, devolução em caso de falha ou erro, né, advindo aí dessas empresas, e também a reparação indenizatória em caso de danos morais e até danos materiais. E como que é feita a fiscalização nesse sentido, né, no mundo virtual, para se garantir esses direitos do consumidor? Bom, tudo passa justamente pela questão de que a internet não é mais terra sem lei. A partir do momento que nós temos aí essas regulamentações, elas só visam legitimar algo que nós já sabíamos há bastante tempo. Embora o ambiente seja digital, todas as regras advindas do direito do consumidor, do direito civil e até do direito criminal se aplicam diretamente a esse ambiente digital. O que muda são as formas de comprovação, que agora deixam de ser provas físicas para serem provas digitais. E todos os jogos online, eles devem disponibilizar um suporte para o seu usuário? Sim, isso é uma das questões mais importantes, que é o direito à informação. Os canais de comunicação entre o jogador e o usuário, né, e a plataforma
são os mecanismos mais visados, aí são os mecanismos mais importantes para que tenha essa segurança, inclusive para que o jogador, o usuário, possa reportar possíveis falhas e possíveis eventuais problemas que ocorram dentro dessas plataformas. Ilona, se um jogador, um usuário tiver algum problema com os produtos games, ele pode pedir o reembolso do dinheiro? Quais ações que devem ser tomadas? Se acontecer algo nesse sentido, né, como, por exemplo, bloqueio da conta, perda da conta, o jogador pode sim acionar a empresa do jogo judicialmente, buscando uma reparação cível pelo ocorrido. Mesmo que o jogo, como eu disse, seja disponibilizado de forma gratuita. O mesmo acontece quando o jogador, por exemplo, é vítima de crimes contra a honra dentro do ambiente de jogo, por exemplo, ou crimes de estelionato. A empresa ela é responsável pela manutenção do ambiente saudável dentro do produto ou serviço que ela está ofertando. E, portanto, né, ela pode sim ser acionada para prestar esclarecimentos e tomar as atitudes cabíveis. Então tem que se tentar resolver virtualmente, se não der certo, a gente volta para o mundo real. Exato, vamos para o judiciário. Tá certo. Muito obrigado pelas informações, Luana. Uma ótima tarde para você. Obrigada, boa tarde. 9 em cada 10 golpes financeiros são aplicados pelo celular. Os dados são de um relatório divulgado pela empresa de tecnologia BioCat. Na maioria dos crimes, os bandidos utilizam as vítimas, manipulam as vítimas e conseguem acesso a senhas ou códigos de segurança. Só nos últimos 12 meses, mais de 40 milhões de pessoas foram lesadas. O levantamento mostra que 82% dos golpes ocorrem no horário comercial, entre 9 da manhã e 5 horas da tarde. O mais comum é a falsa central de bancos. O estudo concluiu que o Pix é o método mais utilizado pelos golpistas. Para ter uma ideia, em 2022, mais de 70% do total de dinheiro perdido por vítimas de fraudes foi movimentado por essa forma de pagamento instantâneo. O governador Romeu Zema editou um decreto para implementar o teto de gastos em Minas Gerais. O texto limita o crescimento anual das despesas à variação anual da inflação. Apenas a variação das despesas em saúde e educação, que precisam respeitar o mínimo constitucional de, respectivamente, 12% e 25% da receita corrente, é que não estariam sujeitas ao teto de gastos. O teto é uma das contrapartidas exigidas pela Secretaria do Tesouro Nacional aos estados para aderir ao regime de recuperação fiscal e faz parte de um acordo para o pagamento da dívida de Minas com a União de cerca de 165 milhões de reais. A Receita Federal já liberou a consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda e amanhã vai liberar o dinheiro. Mais de 5 milhões de contribuintes são beneficiados. O coordenador do curso de Ciências Contábeis da PUC Minas, professor José Ronaldo Silva, vai explicar sobre este processo. Boa tarde, Ronaldo. Como é que é definido quem receberá a restituição em cada lote? Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes. André, são estabelecidos os grupos prioritários de acordo com as regras normalmente vigentes. E, nesse sentido, são priorizados, primeiro, os idosos acima de 80 anos, em seguida, as pessoas de 60 a 79 anos, na sequência, o terceiro grupo contemplado, portadores de deficiência física ou mental, ou ainda portadores de moléstia grave. E aí, na sequência, aqueles professores, né, que tenham como principal fonte de renda a atividade do magistério. Na sequência, as pessoas dos grupos não prioritários que fizeram a opção pelo recebimento da restituição por Pix. Por fim, entraram também neste ano, exclusivamente, as vítimas do estado de calamidade do Rio Grande do Sul. E a partir desses grupos prioritários, a Receita paga a restituição em função da cronologia da ordem de entrega das declarações pelos contribuintes. Quem entregou primeiro, recebe primeiro a sua restituição. E, Ronaldo? Mas primeiro são priorizados os grupos prioritários. E, Ronaldo, o que é a restituição do imposto de renda? De onde que vem esse dinheiro? André, esse dinheiro é originário da própria Receita Tributária da União.
Então, em função da arrecadação, a Receita já destina parte dos recursos, normalmente isso é previsível, o orçamento já contempla esse valor, né, a ser destinado à restituição do imposto de renda, e a própria Receita Tributária da União é destinada ao pagamento das restituições. E quais são os gastos, Ronaldo, que ao longo do ano eles dão direito a essa restituição na hora que o cidadão faz a sua declaração de imposto de renda? A priori, o que dá efetivamente o direito à restituição é o fato do contribuinte ter tido a retenção do imposto ao longo do ano. E os gastos dedutíveis na declaração de imposto de renda, que aí podem fazer com que esse valor seja aumentado, são os gastos com saúde, própria ou de dependentes, gastos com educação, também própria e de dependentes, além dos gastos provenientes com gastos de pais, filhos, que sejam dependentes do contribuinte. Então, médicos hospitalares, psicólogos, dentistas e gastos com educação. Tá certo, Ronaldo. Muito obrigado, viu, pelas informações. Uma ótima tarde para você. Por nada, à disposição. Uma boa tarde. Se você ainda não faz parte da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, eu te convido a conhecer o projeto. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ali no canto para ter informações e se tornar um membro dessa família, que ajuda na manutenção e desenvolvimento dos projetos sociais da nossa arquidiocese, além de cuidar de um dos principais patrimônios dos mineiros, que é o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Nós estamos com 75% da meta de arrecadação para o mês de agosto. A sua doação é muito importante. Você pode sugerir assuntos para a gente discutir no Horizonte Notícia pelo WhatsApp 31 996802910. E para rever reportagens que foram ao ar, acesse o nosso canal no YouTube, é o @Horizonte Notícia TVH. Nós voltamos amanhã, 12h30. Fique com Deus e até lá.